Bom, e enquanto isso, bonecos hiperrealistas tratados por adulto como bebês de verdade, uma coisa que começou com uma brincadeira de criança e agora virou uma enorme polêmica que chegou até o Congresso. Não são bebês, não choram, não respiram e nem crescem, mas para milhares de pessoas no mundo, essas bonecas são filhos. Onde eu trabalho, não se fala em outra coisa a não ser sobre essas bonecas e como são bizarras, como as pessoas tratam como se fosse filhos, às vezes quer até tomar a vaga de uma pessoa num hospital que realmente precisam de cuidados médicos. É uma situação bem engraçada e bizarra ao mesmo tempo. Por isso surgiu a ideia desse vídeo. E o mais bizarro é que quando você olha para essas bonecas, realmente parecem crianças recém-nascidas, o que faz certas pessoas meio que criar uma ilusão de ótica. Com base em todas as pesquisas que eu fiz para esse vídeo, o movimento surgiu lá nos Estados Unidos na década de 1990. Inicialmente um nicho artístico, esses artistas começaram a transformar bonecas convencionais em representações hiperrealistas de bebês humanos. Eles usavam técnicas de pintura em camadas, injeção de fios de cabelo, enchimento com peletes de vidro para simular o peso. E aos poucos a arte foi virando produto e o produto meio que virou um substituto de bebês para muitas pessoas. Essa boneca também era frequentemente usada em treinamentos médicos, simulando a aparência real de um bebê e simulando também o seu peso. No início, as bonecas eram vendidas como uma peça de coleção, uma arte, um tipo de escultura. Algumas eram até expostas em galerias, mas em algum momento algo mudou. Quando o mercado percebeu que havia uma demanda silenciosa, emocional, afetiva, existencial, essas bonecas começaram a ser vendidas não só como peças de arte, mas muitas pessoas começaram a procurar isso como um substituto para filhos, e isso deu origem a um novo tipo de consumidor, não um colecionador, mas um pai, mas uma mãe, a pessoa que não vê a boneca como objeto, mas como alguém. E é aí que a história começa a ficar no mínimo perturbadora. Para você ter uma ideia, existem relatos confirmados de paramédicos que quebraram vidros de carro, achando que havia um bebê trancado, mas era uma boneca reborn. Em aeroportos, algumas já passaram por um raio-x, causaram alertas de segurança. Então é aí que temos um novo tipo de dilema existencial. E talvez até psiquiátrico. Existem mães de bonecas reborn que seguem uma rotina rígida, como se fosse uma criança de verdade, com horário de banho, com horário de soneca, de papinha, de pediatra. Tudo isso para que o bebê nunca nem sequer arrote. Mas o que é mais fascinante ou perturbador, que algumas realmente esquecem que estão segurando uma boneca. Para muitas dessas mulheres, passear com o bebê virou parte do ritual. Já existem inclusive roupinhas específicas para reborns, algumas mais caras que roupas de bebê de verdade. Já pensou gastar R$300 numa jardineira para uma criança que nem ao menos tem articulação nos ombros? E não para por aí, algumas mães registram o nascimento simbólico da boneca, criam perfis no Instagram, celebram um mês aniversário e infelizmente isso é até real. Até fazem book fotográfico com o pai fictício segurando a boneca com um cara de sério. É quase um ensaio de casamento, só que com um bebê recém-nascido de mentira. Velho, imagina só você ser convidado para uma festinha de aniversário. Quando você chega lá, você descobre que a aniversariante é uma boneca. Aí todo mundo canta parabéns pra boneca, come bolo, sorri, como se a festa fosse realmente para uma criança de verdade. Mas por que isso acontece? Por que um adulto saudável se dedicaria tanto a um objeto inanimado? E aqui vem uma pergunta que intriga. Se a boneca substitui um filho, o que isso diz sobre o mundo real, sobre os relacionamentos, sobre a saúde mental e isolamento? Será que chegamos a um ponto onde é mais fácil simular um bebê do que conviver com um de verdade? É igual o cara lá do meu trampo falou, pelo menos tem vantagem, a boneca não chora de noite, não cresce, não faz birra. Eu já acho bizarro essas pessoas que têm cachorro e quer ser pai do cachorro, mãe do cachorro, é pai de pets que fala, não é? Agora que surgiu essa onda da boneca reborn de novo,
As empresas viram que dá para lucrar muito com a fragilidade mental das pessoas, porque na mente dessas grandes empresas, deve imaginar, existem louco para tudo e estão colocando o preço dessa boneca lá nas alturas. Olha só esse caso. Não é meme. Hoje eu fiz o atendimento de uma mãe de uma bebê reborn e eu vou compartilhar com vocês esse atendimento por acreditar que a loucura da sociedade impacta diretamente na nossa profissão e vai ser uma enxurrada de problema para o judiciário que nós podemos barrar um pouco, né? Tentar ajudar o poder judiciário aí com essas demandas novas que estão surgindo aí na sociedade. Eu não sou profissional da saúde, então não vou falar da loucura das pessoas, mas vou falar um pouco do que chega para nós, né? Da nossa profissão. Eu fui procurada por uma mãe de uma bebê reborn para regulamentar a situação da bebê reborn dela, porque ela constituiu uma família e a bebê reborn faz parte da família dela. Só que o relacionamento não deu certo e a outra parte insiste em conviver com a bebê reborn pelo apego emocional que teve nela. E no atendimento me foi dito que outra bebê reborn não solucionaria a questão pelo apego emocional que já tem na bebê. E que ela achava justo a divisão dos custos, porque a bebê reborn foi muito cara, obviamente, e fizeram um enxoval para ela. Então não é simplesmente, eu quero ter direito de conviver com a bebê reborn, de pegar a bebê reborn tantos dias da semana e não arcar com metade dos custos que já tiveram com a bebê reborn, que foi tudo dela, né, da pessoa que eu estava atendendo. Essa era a questão. E a bebê reborn tem um Instagram, que a outra parte também deseja ser administradora do Instagram da bebê reborn, porque o Instagram já está rendendo monetização, né, publicidade, sei lá. O Instagram está crescendo bastante, então o Instagram também deveria ser das duas pessoas. E ainda tinha toda essa questão de administração das redes sociais, que é um ativo digital hoje, né, um bem patrimonial das pessoas, que já está rendendo lucro. Então, como que ficaria a questão da administração se não fosse resolvido a guarda da bebê reborn, né? Quem tem a guarda para poder administrar esse Instagram? Essa é a questão. Esse foi o meu atendimento. E eu fiquei muito pensativa sobre isso. Como o Poder Judiciário vai receber essas demandas, que são demandas reais, gente. O que complicou ainda mais o caso foi o seguinte detalhe. A boneca tinha um perfil no Instagram com mais de 300 seguidores, patrocínios, parceria com lojas de roupa, bebê e o mais importante, o engajamento real para uma boneca que é irracional, é um bebê inanimado. Aqui no Brasil também aconteceu um caso que a mulher levou o boneco no hospital e disse que o boneco não estava se sentindo bem. Agora imagina a cara do médico quando vai ver, é um boneco que tá ali, não um bebê de verdade. Deve ser no mínimo engraçado, né, para não dizer estressante. Por mais bizarro que possa parecer esses casos, existe algo realmente triste por trás de todas essas histórias. Essas pessoas, elas usam essa boneca como uma muleta emocional para suprir alguma perda. É muito triste quando você olha para essas pessoas, porque você consegue ver o quanto a sociedade está doente e fragilizada. Essas pessoas meio que buscam fugir da realidade, ou melhor, evitar ela. E isso é completamente bizarro, porque em todos os lugares praticamente onde que eu convivo só se tem falado disso. As pessoas debatem como isso é doente da parte dessas pessoas que trazem as bonecas reborn para o hospital, tentando tirar a vaga do filho delas, e como é incômodo ter essas pessoas por perto. É completamente bizarro essa situação. Mas e você, o que você acha disso? E obrigado por ter assistido até aqui, então até semana que vem.